Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, Ágabo. O tema do nosso estudo de hoje é o anúncio, preencha, o anúncio de más notícias. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Atos capítulo 21, verso 10. Ágabo possui a distinção de ser um dos poucos profetas, preencha, dos poucos profetas dos tempos do Novo Testamento que tem seu nome registrado nas Escrituras. Temos duas profecias dele registradas. A primeira, sobre uma fome, preencha, sobre uma fome severa que afetaria a Judéia. Atos capítulo 11, verso 28 nos diz: um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. E a outra profecia que temos registro de Ágabo é sobre o aprisionamento. Preencho. Sobre o aprisionamento de Paulo em Jerusalém. Tenho más notícias e tenho mais notícias más. Ele é um dos poucos, como dissemos, profetas que são destacados, são registrados no Novo Testamento, e duas das suas profecias que estão registrados em Atos, em que lemos aqui, falam de notícias más. Atos 21, 11 nos diz: vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Suas notícias, como dissemos, eram adversas. Eram de situações e de momentos difíceis que sobreviriam ao mundo romano. E lembremos que Israel está nesse contexto. E sobre a vida do próprio Paulo, porque ele pega o cinto de Paulo, sem saber a quem pertencia, amarra nos pés, nas mãos, e diz: olha, assim vou fazer com o dono desse cinto. Vão amarrá-lo desta forma e vão entregá-lo aos gentios. Mas as profecias de Ágabo não pretendiam ser declaração de juízo, preencha, de juízo. Ele não estava falando que todas as situações viriam porque o juízo de Deus estava chegando. Não era isso. Não era essa a finalidade, a pretensão das profecias que ele estava entregando. Ao contrário, elas ofereciam, preencha, elas ofereciam conhecimento que podia ser usado para preparar a resposta certa. Se estas situações adversas estão vindo, o que fazer então? Que procedimento devemos tomar? Essa foi a razão pelo qual ele entrega as profecias. Eram de Deus, ele estava apenas como um mensageiro.
Em primeiro lugar, a profecia de Ágabo levou a igreja a ações de socorro, preencha, de socorro para os crentes. Se este tempo de adversidade ele veio, mas a igreja pôde reagir, pôde socorrer aqueles irmãos que foram afetados por esta fome, por esse tempo difícil. Socorro foi mandado para os crentes na Judéia. Num segundo momento, os companheiros de Paulo, a quem a segunda profecia foi endereçada, entraram em pânico, enquanto Paulo corretamente tomou as novas como um aviso, preencha, como um aviso antecipado do plano de Deus para si. Ele declarou sua devoção a Cristo e aprontou-se para ir. Os irmãos queriam que Paulo interrompesse, então, a sua viagem, que ele não fosse. Porque se algo tão tremendo ia acontecer com ele em Jerusalém, ele não deveria ir. Ele deveria se poupar, ele deveria ir para outro lugar ou fugir, se esconder. Mas enquanto os irmãos estavam em pânico, Paulo agiu com segurança. Sua vida estava nas mãos de Deus. E ele entendia, quando Ananias foi orar por ele, a mensagem de Deus a Ananias é que Paulo, depois de ter a sua vista recuperada, sua visão recuperada, e Deus o havia escolhido para ser alguém que sofreria por amor a ele, pela sua causa, e Paulo estava pronto para este sofrimento. Então ele disse, olha, se é isso, estou pronto para ir e aconteça o que acontecer, estarei cumprindo os planos e propósitos de Deus, estarei apregoando a mensagem do Senhor, estarei fazendo aquilo que sinto que devo fazer. Como resultado destas palavras, destas profecias de Ágabo, todos aprenderam, preenchem, todos aprenderam. Todos aprenderam. Todos aprenderam com isso. Será que Ágabo não deveria ter dito, preencha aí? Ágabo não deveria ter dito nada por causa do que as pessoas poderiam pensar? Não fale. As notícias não são boas, como dissemos, temos más notícias. E quantas vezes temos que dar más notícias? Enviar, olha, Deus quantas vezes nos avisa com antecedência de situações de dificuldade que vão vir. Deus não está dizendo que vai livrar as pessoas, que vão nos livrar quando as notícias são endereçadas a nós, mas muitas vezes Deus quer apenas que preparemos os nossos corações para a luta. E o preparo dos nossos corações para a luta é confiar em Deus, é crer que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as situações, e que, como temos visto na palavra, de que todas as coisas contribuem para o bem. Deus, no final, vai fazer com que o seu nome seja glorificado. Há um propósito de Deus no meio das nossas adversidades. Será que Ágabo deveria não ter dito nada? Claro que não. Ele entregou, preencha aí, ele entregou as palavras
de Deus, porque este era o trabalho que Deus lhe havia dado. Ele era um profeta, ele era um homem, um mensageiro de Deus, que tinha que entregar. Deus o mandava entregar as mensagens e é o que ele deveria fazer, mesmo não sendo notícias agradáveis. Muitas vezes a nossa mensagem, as nossas comunicações não são agradáveis fisicamente, mas elas têm finalidades e propósitos de Deus, espirituais. Deus lhe deu uma profecia. Ele tinha que entregá-la. Vamos ministrar isso para nós. Vamos ver qual é o exemplo, o que é que a vida de Ágabo nos ensina. Não seja tímido com a relação ou com a servir a Deus com os dons. Não seja tímido com relação a servir a Deus com os dons que Ele tem dado, só porque você vê algum obstáculo. Não seja tímido. Sirva a Deus em relação a servir a Deus com os dons. Qual é o teu dom? O que é que Deus te chamou para fazer? Não seja tímido, não se preocupe com a reação das pessoas, mas exercite, faça, ministre, entregue. Não olhe para os obstáculos, mas olhe para o Senhor que te abençoou com dons, e estes dons são para a edificação da vida da igreja. Muitas pessoas à sua volta precisam de sua palavra de encorajamento. Mas não são más notícias? Não, eram notícias de que vinha fome, de que vinha prisão, mas Deus estava no controle. Tanto estava no controle que ele estava avisando. E o aviso de Deus é meio de nos prepararmos, não de fugirmos, mas de sabermos que coisas virão e estarmos preparados espiritualmente, psicologicamente, para enfrentar essas situações, entendendo que Deus já nos tinha avisado, e se Ele nos avisou, Ele vai passar conosco esta prova, esta luta. Ele será o nosso companheiro nessa jornada adversa. Pessoas à sua volta precisam de sua palavra de encorajamento, atitude de hospitalidade ou qualquer outro dom que você possa ter. Não sei qual é o dom que Deus tem te chamado a exercer, mas façam com coragem, façam porque Deus te dotou de algo para servi-lo e para servir a sua obra. A aplicação que trazemos para hoje é: Deus trabalha entre seu povo através do seu povo. Somos nós os instrumentos de Deus para abençoarmos uns aos outros. A bênção, ela passa pelas nossas mãos, passa pelas nossas vidas. Pense nisso, se conscientize disso, porque é isso que a vida de Ágabo nos ensina, nos ministra e nos exorta a nos disponibilizarmos para Deus de forma com que Ele possa nos usar para abençoar os seus. Deus trabalha entre o seu povo, através do seu povo. Ministre um ao outro, abençoe um ao outro, compartilhe essa mensagem. E nós nos encontramos na próxima semana. Deus o abençoe.